ya es parte del equipo de Intelecto, así que estamos Qué nuevamente en gusto. contacto con él después de estos meses tan duros que hemos vivido todos. Entonces, Leo, nuevamente nuestro agradecimiento y realmente es un placer enorme reverte, ver que estás sano, que tu familia está toda en buen estado y para nosotros es una honra tenerte nuevamente, aunque a la distancia, pero nuevamente en Santa Cruz y en Bolivia toda, ¿no? Te dejo con el micrófono y las imágenes para que las personas que se han conectado ya puedan apreciar tu trabajo. Bienvenido nuevamente y muchas gracias, Leo. Gracias a toda Intelecto, a Dr. Luis, a Dr. Hernán, Dr. Hugo y Roxana, y a Ceci pela invitación, pela posibilidad de estar aquí con ustedes, que yo tengo la Intelecto, mi amigo de Bolivia, en mi corazón. Me gusta mucho estar con ustedes, el cariño, el trabajo, todo que siempre hacemos juntos en el curso de 10, 12 días, ¿no? ¿Cuántos días estamos Fue largo, juntos? ¿eh? Fue largo. Largo, sí, sí. Fue Y, otro grupo, sí. y me gusta más a Chachairu. Que Llevaste no te- mucho, ¿no? Llevaste. Sí, sí, sí. ¿Tu señora, probó tu señora o no le diste Sí, uno siquiera? todos probaron, todos. Ah, bueno. Eu não tive problema para entrar e ingressar em Brasil. Foi tudo tranquilo. Isso Ah, foi qué muito bueno. bem, muito bem, Qué muito bem. bueno, qué bueno. E Para agora la já próxima estou um llevas un poco más. pouco mais. Sim, vou compartilhar a tela para cá. Opa, listo. Não, um minuto. Espera aí. Eu vou interromper porque é básico. Listo. Listo. Ahí. Hoy la conferencia que yo voy a hablar un poco de restauraciones, de rehabilitaciones complejas con el protocolo clínico de trabajo, ¿está bien? Estos son los mis contactos para quien quieras hablar conmigo. Es un placer poder ayudar, trocar informaciones, trocar intereses sobre la odontología y sobre la vida también, ¿está bien? Como ustedes tienen un amigo acá em Brasília, que sempre que queiram podem me chamar para falar, para perguntar, se puder ajudar, maior prazer, senão vamos atrás das respostas para todos nós outros evoluirmos juntos. E perdão pelo meu portunhol, mas eu vou falar despacio, lentamente, para que todos possam entender. Então, esses são meus contatos particulares de classes. E opa, espera um minuto, por que não está indo? Espera aí, vamos ver. Um minuto. Cerrou a apresentação. Ok. Okay. ¿Listo? Sí, sí, vamos. ¿Listo? Listo. Agora sim. Não está passando por quê? Põe o seu cursor no meio da tela aí, no meio da apresentação, para ver se Não. ela. Não, porque eu não sou Tele- mais anfitrião. Sí, esa es la anfitrión. Es, es, dele Co-anfitrión. compartir escritorio. No tanto. Agora Compartir sim, agora pantalla sim. debe. Listo, listo. Este é o novo projeto, este é recente, que se chama o novo grupo de trabalho meu. Eu sou o coordenador, que se chama Eco Academy, que é a Academia de Excelência Clínica Odontológica com as novas classes em Brasília. Este é o novo. La semana passada que hacemos a apresentação, então para vocês é um prazer mostrar a nova ideia, a nova hijo que nació agora com mi trabalho, ¿está bien? Muy bien, entonces yo quiero mostrar a usted un protocolo simples, directo, para hacer las rehabilitaciones
orales complejas, simples complejas, não tem importância. Para todos os casos, vamos fazer da mesma forma, sempre igual, seguindo a ideia, seguindo os mesmos caminhos para chegar ao resultado final. Então, hoje hacemos tanto as reabilitações ou todos os tratamentos de forma analógica ou digital. E eu quero mostrar para vocês que é possível, porque em Brasília hoje se habla muito de tienes que ser digital. Se você não é digital, se vocês não utilizam o scanner, vocês é um dentista do passado, não é atual, não é bueno dentista, odontólogo. E para mim isso não é verdade, porque para se fazer a odontologia digital, você deve ter uma odontologia analógica muito boa. Porque a odontologia digital ela é complexa, pero utiliza os princípios da odontologia analógica. Então, eu sempre falo para meus alunos que saber a prótese, a essência, a base da reabilitação oral, das próteses, é fundamental para ser uma clínica mais tranquila, para se fazer uma odontologia tanto analógica quanto a odontologia digital de uma qualidade melhor. Então, eu quero mostrar o mesmo paciente fazendo a reabilitação ou a planificação analógica e digital para que vocês possam mirar se é diferente, se uma é melhor que a outra, ou o que é mais fácil fazer para o clínico, está bem? Hoje eu utilizo a odontologia digital, pero eu estou passando por um momento difícil da odontologia digital, porque mira que problema que temos em Brasil. Eu utilizo... Perdón, doctor. Oi? ¿No está compartiendo su pantalla? Não? No. Não está aparecendo. Espera aí. Compartilhe aí a sua tela. E agora? Agora melhorou, agora foi. Agora é só... Foi? Isso, beleza. Ótimo. Então, esses são meus contatos, tá bem nesse? Sim. Esta é a nova equipe, o novo trabalho que eu falei. E essa é a ideia dela. Perdão, eu estava pensando que estava compartilhando. Então, mirem que o problema em Brasil. Eu tenho o scanner de 3Shape, e quando você compra o scanner, temos um tempo de uso que se chama a permissão para utilizar o scanner. Depois de 2 anos, para mim foi 2 anos e meio, se tem que pagar de novo para poder utilizar o scanner. Pero agora estamos passando por um problema do mundo com o Covid, não se tem trabalho, se trabalha, se ganha menos, se trabalha menos, e eu não tenho como pagar para utilizar o scanner, porque é muito caro, é muito caro. Então, eu digo que eu tenho uma Ferrari em minha casa, mas eu não tenho plata para pagar a gasolina. Este é um problema. Então, muitas pessoas pensam que hacerla digital é tranquilo, se compra, se paga o scanner, está listo para hacer la digital. Não é assim. Tienes muitas dúvidas, tienes muitos problemas, tienes poucas pessoas que realmente estão disponíveis para ensinar a ser uma odontologia digital correta, adequada para o nosso paciente. Está bem? Muito bem. Então, quando o paciente vai ao consultório, ele quer resolver o seu problema, ele quer resultados. Quais são esses resultados? Para nós outros, temos que a saúde é a primeira parte de todo o tratamento. Se não tem saúde do início, não se tem saúde no final do tratamento. Há 2 semanas atrás, eu hice uma classe para em 3M, falando sobre a prevenção, ou como eu hago em minha clínica para fazer a prevenção com o paciente de reabilitações orais. Eu não sou professor de cardiologia, de pediatria,
mas é importante conhecer os princípios para poder utilizar nos pacientes, porque isso nós temos uma longevidade maior dos trabalhos. Então, para mim, o princípio básico é a saúde. Então, uma pergunta que eu hago sempre a meus alunos em classes é quem vai ensinar o paciente a cepilhar os dentes? Né? Ou onde ustedes aprendeu a cepilhar os dentes? Eu penso que é a universidade. O paciente que não é odontólogo, não é estudante de odontologia, onde vai aprender? Em nossa clínica. Em nossa clínica, ou seja, nós temos que ensinar o paciente a cepilhar os dentes. Isso é muito importante. Então, essa é a primeira parte de qualquer tratamento, do mais simples ao mais complexo, é a saúde. Depois vem a função, em que devemos devolver a saúde de todo o sistema do paciente, o sistema muscular, o sistema estomatognático, que envolve todos os sistemas. Então, este é muito importante, o equilíbrio da função para o paciente. Isso também teremos a longevidade. O último é a estética. Pero quando o paciente vem na nossa clínica, o paciente quer a estética como o primeiro ponto de seu tratamento. E isso é um perigo, porque se tem a estética, pero não se tem a base, que é a saúde e a função, toda a longevidade do tratamento se pode não ser o melhor possível. Então, eu sempre hablo para meu paciente, está atento porque ele quer fazer carrilhas, e isso não é o mais importante, porque se tem a indicação para ser perfeito, mas esta indicação está arriba, ou a base é a saúde e a função, está bem? Então, sempre esta sequência de saúde, função e estética para os pacientes. Muito bem. Então, quando o paciente vem em nossa clínica, temos que fazer a parte, para mim, hoje a mais difícil, que é planificar. E o que é planificar? É pensar em todos os caminhos que temos para poder resolver os problemas do paciente. Porque se o paciente vem em nossa clínica, provavelmente esse paciente tem algum problema. Tienes que fazer a resolução desses problemas. Então, eu sempre hablo que para tratar o paciente, temos diferentes caminhos. E qual é o melhor? Qual é o correto para este paciente? Eu não sei. Eu não sei qual é o melhor, qual é mais rápido, qual é mais fácil, qual é mais prático, qual é mais barato. Eu não sei. Isso vai muito de como eu tenho o meu conhecimento e a minha experiência clínica. Quanto mais conhecimento, quanto mais a experiência clínica, melhor é o resultado do meu tratamento. Mas isto não é de um dia para o outro, é de tempo. Tens que praticar, tens que conhecer as áreas da odontologia, tens que trocar informações com outros colegas, com outros odontólogos, para pensar como fazer o tratamento da melhor forma possível. Eu hago somente a parte restauradora, eu não hago cirurgia, endodôncia, ortodôncia, nada. Então, eu tenho que saber o diagnóstico ou mirar o que não está correto para poder fazer as indicações do tratamento. Porque eu sempre hablo que o paciente normalmente procura o reabilitador, o odontólogo que faz as restaurações. Então, o odontólogo que faz as restaurações deve ter uma visão de toda a odontologia para poder planificar da forma mais correta possível. Está bem? Muito bem. Então, esta é uma charla que me gusta muito, porque o que lo aprendemos na universidade, isto cá. Utilizar este equipamento, que é um equipamento simples, que temos a obrigação de comprar na universidade, né? Aprendemos a utilizar, em quanto tempo para fazer essa preparação desse equipamento? 10, 15 minutos, é muito rápido. Agora, temos hoje uma evolução, que é do analógico para o digital. Então, eu quero mostrar hoje para vocês que eu posso fazer a mesma coisa
igual do analógico e digital, que não tem diferença. Pero é importante para ser digital, temos que ter o conhecimento do analógico. Mas, tanto analógico quanto digital, não vai ser possível fazer, porque hoje, a maioria dos odontólogos até tocar no consultório. E este é um problema. Isto não vai ser possível fazer uma odontologia correta, uma odontologia de qualidade. Porque fazendo tanto com o articulador quanto o digital, o analógico, é difícil, temos problemas durante o tratamento, fazendo uma montagem de modelo de impressão com a mão é mais difícil. A longevidade dos tratamentos não vai ser igual. Então, me gusta muito esse slide, essa charla, porque mostra o que é uma realidade. Pero, pelo menos em Brasil, esta é uma realidade. Então, será que temos diferenças entre a odontologia digital e a odontologia analógica? Será que eu tenho que pensar diferente quando eu vou ser analógica e quando eu vou ser digital? Essa é a ideia hoje que eu quero mostrar para vocês. Então, é o mesmo paciente, eu quero fazer o mesmo tratamento, eu quero planificar o aumento de dimensão vertical, o novo posicionamento da relação cêntrica, com os guias de desoclusão e com os contactos oclusais estáveis. Então, essa é a ideia para vocês hoje. Então, um caso complexo como esse, que é como fazer a reabilitação em um caso complexo. Qual a sequência, qual é o início deste tratamento? Ele pergunta do paciente quantas sessões clínicas temos para fazer esse caso clínico. Essa é uma pergunta que não me gusta, porque eu tenho muitos problemas durante o tratamento. Outra pergunta frequente do paciente é qual a durabilidade desse tratamento? Quanto tempo temos em boca desse tratamento? Para mim é toda a vida, mas depende de muitos fatores. E o mais importante é como controlar esse paciente. Com os retornos frequentes na clínica, tem que fazer o controle em clínica para se ter maior longevidade. Então, temos uma reabilitação complexa, que possível que é uma cirúrgica, mas o paciente não quer fazer a cirurgia. Hacemos uma reabilitação em que temos um pouco mais de problema, porque temos os fatores de risco associados a esse tratamento. Este é um problema. Então, a literatura nos habla que temos que fazer a resposta para 3 perguntas, que é o que fazer, por que temos que fazer e quando vamos fazer o tratamento, que a literatura chama de WWW, tá? What, Why e When, tá bem? E agora, por minha conta, para o Léo, eu coloco na outra pergunta, como eu vou fazer? How, como é a sequência clínica de fazer esse tratamento? Isso para mim é mais importante. E para ser um tratamento, ou para ter uma segurança para se realizar o tratamento, não é possível ter somente o Léo está capaz, está apto a ser um tratamento. Se somente eu consigo fazer o tratamento, isso não é correto. Eu quero que todos os odontólogos, todos os meus alunos de minhas classes, se podem fazer este tratamento. Se seja possível todos executar o tratamento. Eu falo para vocês que eu utilizo esta técnica, não fui eu que desenvolvi, eu pego na parte da literatura, na parte de outra, um pouco foi na minha intuição, que depois eu tive uma comprovação científica, que eu não conhecia, mas já tinha em literatura, mas foi na intuição, e já hago isto há 10 anos, tá bem? E vou ensinando hoje nos cursos clínicos, e com um resultado bem interessante, onde se é possível fazer a reprodução desta sequência clínica. Então, eu quero ter uma previsibilidade, quando se diz Peter Dawson, não se deve iniciar o tratamento se não se tem a imagem ou a visão final do tratamento, que para nós outros, para mim, para meu conceito,
concepto é o mockup. Então, tem que ter o encerado diagnóstico, você tem que fazer o mockup, as informações têm que estar iguais, têm que estar conectadas entre si, para que se tenha a previsibilidade, a segurança de todo o tratamento, porque são procedimentos que se tem tempo, se tem um estresse muito grande, se tem um custo muito alto para o paciente, se tem um custo muito alto para a clínica, para o odontólogo. Então, não se pode cometer erro. Melhor, nós vamos cometer erro, mas temos que ser o menor possível. Esta é a ideia. Então, a pergunta é: ¿tienes diferença em la planificação, planificar com o analógico ou digital? Esta é a pergunta que eu quero agora estar falando com vocês. Na sequência clínica, temos praticamente vídeos, todas as etapas temos vídeos, para que eu penso que vídeo é mais fácil de entender, é mais fácil de ter na imagem de como fazer todo o tratamento. Então, na primeira parte, vamos ver com analógico, tá bem? Então, a parte é Brasil e Bolívia juntos. Este é o paciente, o jovem, que está em tratamento agora, tem 28 anos, 30 anos. Mas, Leo, não é muito jovem para fazer o tratamento, 28 anos, fazer reabilitações totais? Sim. Não me gusta fazer as preparações de dentes de nenhum paciente. Eu tento hoje ser o mais conservador, não fazer as preparações, fazer restaurações com o acréscimo de materiais. Pero este jovem tem problemas em seus dentes com a formação que não está correta, com má formações de esmalte. Então, seu relato é: eu não consigo fazer uma sonrisa, eu não consigo sair à noite, eu não consigo dar um beijo à noite. Então, tem muitos problemas que está na hora de fazer o tratamento, porque a parte social desse paciente não está correta. Mas tem que ter em mente que é muito jovem. Possivelmente não vai ser o único tratamento. Temos que cambiar algumas restaurações com o tempo, provavelmente. Mas vamos fazer restaurações bem conservadoras em esmalte, que tenhamos adesão melhor, tá bem? Então, as imagens frontales, laterales, temos alterações de formação de estrutura dental. Miren. Mas tem uma boa saúde gengival, isso é bueno. Tem um controle da saúde, bueno. Temos que manter essa saúde. Agora vamos cambiar a função, porque não é que o paciente tem a necessidade de cambiar a dimensão vertical. Eu pensei em cambiar a dimensão vertical para fazer a menor quantidade de preparações dentais para manter a estrutura dental. Por isso, se formos mirar na literatura, como hábito artigo de 2015, 2018, não me lembro agora, de que temos uma certa segurança a ser esse acréscimo de dimensão vertical de hasta 5 milímetros, mas depende de cada paciente. Então, vamos fazer o aumento de dimensão, fazer o teste para mirar toda a estrutura facial se está em equilíbrio, se o sistema nervoso central está em equilíbrio com o aumento da dimensão com a parte muscular. Isso é o mais importante. Então, na oclusal, miren que as alterações de color, de estrutura dental. Então, este para mim é a charla mais importante, que é quais são os passos, quais são as etapas de reabilitação. São 4 pontos importantes, nada mais, somente isto, que é a avaliação da dimensão vertical de oclusão, a relação central,
os guias anteriores com a curva anteroposterior, que é a curva de SPI, e estabilidade oclusal. Se você tem esses 4 pontos em seus pacientes corretos, temos equilíbrio, temos longevidade, temos um trabalho com uma durabilidade muito boa, com uma satisfação. Agora, se temos isto, a estética é uma consequência do tratamento. Isto é uma informação importante. Mas para ser cada etapa deste tratamento, temos que ter o conhecimento de como fazê-la, de como tratar o paciente, de como fazer a imagem, a investigação se está correto ou não está correto, que é o diagnóstico do paciente. Ou se pode cambiar um pouco a dimensão, as posições verticais e orientais desse paciente, horizontais desse paciente, para melhorar ou facilitar o tratamento, para se ter a preservação da estrutura dental sadia, ou sana, tá bem? Então, a primeira parte é a dimensão vertical de oclusão. Em Brasil tem um pouco de medo, as pessoas não gostam de fazer a alteração, cambiar a dimensão vertical. É peligroso? Sim, é peligroso. Eu tenho um caso clínico que eu fiz, né? Eu reabilitei o paciente com cambiar a dimensão, e depois de um tempo se quebrou todo rompeu as cerâmicas. Por quê? Porque a planificação era uma parte, e hoje, depois da finalização do tratamento, eu mirei que o encerrar diagnóstico e o resultado final não é igual. E o resultado final tem uma altura maior. E isso foi um problema para o paciente, que tinha dolor e se quebrou toda a cerâmica. Agora eu estou fazendo todo o tratamento, em pouco tempo. Quanto tempo? 3 anos e meio. É pouco. Tem que fazer todos os desenhos, todas as restaurações. Então, é importante saber que temos imagens de paciente quando tem uma diminuição da dimensão vertical de oclusão e um aumento da dimensão vertical. Então, ter essa imagem de mirar o paciente, mirar as diferenças, o problema, e conhecer o que fazer e o que não fazer. Então, hace um print desta tela, hace a foto saca uma foto dessas informações que são importantes e tem que ter na cabeça. Todos os odontólogos sabem isto. E quando pensamos em reabilitar o paciente, o que muitas vezes não pensamos que é fazer a reabilitação de um paciente com um dente é fácil. E o mais difícil é fazer a reabilitação de um paciente que não tem nenhum dente, que são as próteses totais. Estas são as mais difíceis. Se vocês têm domínio das próteses totais, para hacer todos os casos clínicos é fácil. E os princípios são os mesmos, que é a dimensão vertical, a relação central, os guias de desoclusão e depois a estabilidade oclusal. Ou seja, nós aprendemos isso na universidade, mas em momentos ou em áreas diferentes, e não se tem a integração das informações. E para nós isso é um problema, uma dificuldade que não temos como resolver em nossa clínica. E para se determinar a dimensão vertical, temos diferentes métodos, diferentes possibilidades, como estas que tem na literatura, se pode ter outras, e isto tem várias possibilidades de fazer isto. Importante é conhecer 1, 2, 3, 4, 5 diferentes técnicas, fazer o tratamento em conjunto para chegar na resposta correta. Tá bem? Muito bem. A segunda parte, a relação central, segunda etapa, relação central. A relação central é uma posição estável que tem que ter saúde da articulação. Então, não tem que depender de dientes, é uma referência de conveniência, se pode fazer a reprodução, se quer fazer uma investigação de problemas oclusais, vamos utilizar esta posição. O paciente tem que ser desprogramado com dispositivos intraorais ou com manipulações, como faz Peter Dawson. Depende, temos diferentes possibilidades. Jig, Jig Pua,
temos lift gauge, temos a manipulação manual, bidigital, depende. Tienes que dominar, conhecer as técnicas e utilizar uma delas da melhor forma possível. Para mim, eu utilizo mais o jig, tá? Porque é fácil, não depende de manipulação manual, bimanual. Outra possibilidade é o jig pua, eu penso que tem no vídeo, porque não depende nada do odontólogo, totalmente do paciente, dos músculos dos pacientes. Essa é uma outra possibilidade. Então, depende do que vou fazer em meu paciente, eu utilizo jig ou jig pua. Depende do que eu estou mirando, do que estou buscando em meu tratamento para meu paciente. Tá bem? Então, jig com o dispositivo jig, que na minha preferência em reabilitações, quando eu vou fazer a reabilitação total, que é, eu vou fazer no único dispositivo, eu vou fazer a dimensão vertical e a relação central, ou seja, com um único dispositivo intraorales, eu tenho o primeiro e o segundo ponto dos princípios de reabilitação orales. Ponto. É simples. Então, o vídeo com a técnica de jig, eu vou tirar o sonido, que tem um sonido. Eu vou utilizar na resina acrílica, é Duralay, está bem? Então, eu já tenho as informações de quanto vai ser o aumento da dimensão vertical. Então, numa pequena porção de resina acrílica, eu vou fazer eu não sei o nome, beliscão, assim, fazer um plano, e vou morder um algodão que seja numa altura diferente ou maior do que a altura da dimensão vertical que eu tenho calculado com as técnicas que utilizamos, que nós outros já vimos, tá bem? Então, eu vou fazer esse dispositivo. Por que tem que ser mais alto? Porque agora eu vou fazer o desgaste e vou fazer a manipulação do paciente para que ele se possa ter a posição de relação central. Miren, quando sacam a jig, não se pode deixar o paciente cerrar as bocas. Está errado. Sempre com algodão para não ter toque dentais, tá bem? Então, eu vou fazendo os ajustes até retornar, chegar na dimensão vertical de oclusão que eu tinha determinado antes, tá bem? Então, este é o primeiro ponto. Então, eu tenho a dimensão vertical já calculada antes. Depois, eu vou fazer o dispositivo jig. Com o dispositivo jig, eu vou fazer a manipulação do paciente e vou fazer o desgaste deste acrílico até a dimensão vertical e da relação central. Temos algumas regras para o jig, que é clássico da literatura. Clássico da literatura, para ter esse ponto, único ponto no dente incisivo centrales 31 ou 41, depende, não se pode ter o ponto em 2. E não se pode fazer o movimento de forçar o paciente. É o movimento natural de abrir e fechar o paciente. Tá bem? Ponto. O jig está listo. Bem, agora a parte que para mim é a mais, não é a mais difícil, mas o conceito de entender é um pouco mais complexo, que é a celoguia de desoclusão. Então, hacemos que a oclusão não é que não é importante, mas o que é importante é a desoclusão, porque não devemos estar em contato dental durante o dia 5 a 10 minutos durante o dia. Na função da mastigação, um toque muito sutil, mas durante a parafunção, os guias de desoclusão é importante. E qual é o guia? O canino, porque temos posições, músculos mais favoráveis, temos diferença ou distância da parte mais distante de articulação, então temos características de melhor para toda a estrutura muscular do paciente. Então, vamos fazer pelo canino. Quem é o canino? O canino, ele é o centralizador mandibular. Ele vai ser a orientação de todos os movimentos. Se queres fazer um movimento para a direita, o canino vai ser a orientação. Se eu quero fazer um movimento para a esquerda, o canino se
trae la mandíbula para la región central. Y yo utilizo estas reglas para hacer la escultura de los dientes en boca. No es una regla 100% segura, pero la diferencia es mínima. O sea, no tienes problema si hacer un poquito mejor, un poquito menor. La importancia es la idea esté correcta. Entonces tenemos que los centrales, la proporción es 10/80, laterales 100 para 69, el canino 100 para 72. La largura real do incisivo central é 100%, ou seja, o incisivo laterales ele é 25% menor que os incisivos centrales e o canino é 13% menor que incisivos centrales. ¿Ven? E outra regra para incisivos centrales é que a máxima altura de incisivos centrales é a sua largura vezes 1,33. E a sua altura mínima é a sua largura vezes 1,25. Então, temos normalmente a anchura está correta. A anchura está correta. Não? E a altura se pode ser por esta regra. Está bem? Correto? Então, essas são regras da literatura, que é um ponto de partida para fazer as reabilitações, para fazer o desenho da estrutura dentais. Então, em boca do paciente, mirem, todos os têm o conhecimento de como esculpir um dente, como desenhar um dente, como fazer o desenho, a escultura de um dente. Se eu hago um dente com uma proporção diferente, todos vocês vão falar, não está correto, está mais alto, está mais ancho. Então, isto não tem uma regra, você vai faz as medições, não. É com o treinamento se tienes a reconstrução dos dientes, tá bem? Então, não se utiliza ácido, gravado ácido, não se utiliza adesivo, somente resina composta. Eu pego uma ou duas porções e faço o desenho da estrutura do dente canino que eu miro que não está correta. Então, sempre eu tenho este passo nas minhas reabilitações, tá bem? Eu faço, depende, sempre tem que fazer a parte vestibular? Não, depende somente, muitas vezes somente a palatina, somente a incisales, depende, porque se mirar para os dentes, nós somos capazes de saber, de conhecer onde está, onde não tienes materiais dentais, onde está faltando estrutura dentais. Então, eu vou com a espátula, com o pincel, vamos fazer a estrutura dental, se é a vestibular, se é a palatina, não importa, onde falta. Sempre mirar o paciente de frente, sempre mirar de frente. Utilizar sempre uma resina de consistência boa, del color correcta, tá bem? Então, primeiro eu hago o canino superior e depois eu vou fazer o canino inferior, tá bem? Miren, como eu hago isso? Sempre com a técnica de conhecer a anatomia, o volume da estrutura dental. Polimeriza. Agora eu vou fazer, não hace a manipulação, hace o toque do paciente em la alimento e hace o serra natural de mandíbula e normalmente a posição é a relação central. Isso tem um pouco de treinamento, tá bem? Mirem. Não está correto. Vai treinando o paciente. Mirem, com a repetição do movimento. Um toque de canino. Então, se eu tenho a posição do canino correto, já vai ser a estabilização da dimensão vertical de oclusão e na relação central. Então, se pode fazer com o jig e com o canino. Temos dois caminhos diferentes para chegar ao mesmo ponto. Agora, todos me perguntam por que eu não hago o canino com o jig? Porque não é correto, porque eu tenho uma informação e vou fazer uma cópia com a outra informação. Eu quero duas informações diferentes da mesma coisa e essas duas informações sejam o mesmo ponto. Isso para mim é correto.
Então agora eu vou mirar se as informações do canino e do dig estão iguais. Mirem, isto é técnica, isto não é, eu não, mirem, está o toque de dig e toque de canino. Se eu tenho este toque na mesma situação direta, ou seja, a planificação está correta. Não tienes problema. A posição está correta. Agora, se eu tenho perguntas, eu vou fazer as perguntas, responder as perguntas depois, não, doutor Luiz? Sim? Al final. Sí, al final. Ou seja, se eu tenho diferença de posições, então a planificação está correta. Hoje eu hablo para vocês que eu tenho a certeza deste procedimento em praticamente 95% de todos os casos que eu hago. Tá bem? Eu tenho um treinamento há 10 anos, eu hago isso. E quando você tem uma diferença, é pequenas, é muito pequenas, que não é, clinicamente não tem importância, é 0,2 milímetros. Agora, para que se hace este ponto de acrílico? Porque sempre que o paciente vai cerrar os dentes e tem que morder um registro intraoclusal, tem uma movimentação de posição. O paciente vai morder a cera, a silicona, ele tem que fazer natural, fazer uma movimentação da mandíbula. Então, agora eu vou fazer um stop, que este ponto de acrílico vai estar aderido em acrílico, e quando o paciente cerrar os dentes para morder o registro oclusal, vai sempre neste mesmo ponto. Ou seja, se queres cambiar a posição, se pode prender a mandíbula do paciente e voltar nesta posição. Esta está correta, porque é a posição de referência. É uma posição, não é uma posição forçada do paciente, é uma posição natural do paciente. Mira, então esta é a posição de relações centrais com a dimensão vertical de oclusão. Os dois pontos listos. Já tenho os caninos listos. Terceiro ponto, os guias de desoclusões. Ponto, acabou, a reabilitação está lista. Não tienes que fazer mais nada. Agora, depois, eu sempre hago um teste. Este eu hago na primeira consulta do paciente, que eu chamo de mock-up direto. Eu vou fazer a simulação da sonrisa do paciente. Eu hago o teste do aumento gengival com o aumento incisal. É algo simples, não se tem gravado ácido, não se tem adesivo. Essa na primeira sessão clínica, que o paciente quer cambiar a sonrisa, eu hago este procedimento. Todos os pacientes querem tratar. Todos. Porque já miram como vai ser, como vai estar sua sonrisa ao final do tratamento. Porque se eu hago para o paciente, eu vou sacar uma impressão, eu vou fazer um encerado diagnóstico, este encerado se tem um custo de tanto, o paciente vai para casa, vai pensar, para fazer o encerado diagnóstico se custa $500. Não vou fazer mais tratamento. Então, com este caso, o paciente já mira como vai ser o tratamento, qual é o resultado final, já tem uma expectativa melhor para o paciente. Tá bem? Mire, tranquilíssimo de fazer, bem tranquilo, não tienes que fazer muitas caracterizações, é uma cor branca a 1B1, porque tem uma impressão de um sorriso mais branco para o paciente, tem uma motivação maior, melhor e maior, tá bem? Miren, tranquilo, não tienes que fazer muitos desenhos, mas mais simples, pero para o paciente, fazer isto na primeira sessão, para sua impressão, é algo muito diferente, que vocês são odontólogos diferentes. Depois se faz fotos, se mostra para o paciente, se gosta, se não gosta. Eu sempre tenho este gabarito, esta muralha, com o tamanho dos dientes para o técnico fazer o encerado de diagnóstico, porque eu hice todo isto na boca do paciente. Miren,
Então, faça foto com o lábio em sua primeira fotografia, com o lábio em repouso, de sorriso aberto. Se pode cambiar o formato do dente, não importa. Agora vai a parte artística de cada odontólogo. Tá bem? Miren a posição dos dientes. Algo simples, rápido, 5, 10 minutos para hacer isto. Agora, fazer os registros oclusales. Então, agora é importante vou fazer a remoção dessas carrilhas iniciais, né? Tente fazer a remoção sem fracturar, porque esta acá tem informações do aumento da encía gengival. E agora com o rig, com o dispositivo intraorales, eu vou fazer o registro oclusal. Agora, se pode fazer com a cera, se pode fazer com a silicona, se pode fazer com Godiva, não importa. Tem que fazer algo com materiais que tenham uma boa resistência, uma dureza para fazer a montagem nos articuladores, tá bem? Miren a importância de ter o dispositivo de gabarito de posição. Sempre na posição correta. Bem? Ou seja, o paciente não cambiou a posição de mandíbula. Listo. Se deve talhar a parte que estão em las ameias, porque lembre que no modelo de gesso não tem a meia, então se para ter o encaixe melhor, fazer os recortes. E agora fazer a arco facial, né? Fazer a montagem do modelo superior. Não é os mesmos pacientes, não é o mesmo, claro. Tá? Mas só a técnica é muito rápida, é tranquila. Se pode fazer com o paciente deitado, não tem que estar com o paciente sentado, não tem diferença. Os cuidados da montagem. E este é um procedimento importante na clínica. Então, eu sempre hablo em Brasília com minhas classes que, por um tempo, sempre utilizou a montagem nesses dispositivos. Depois de um tempo, não utilizou mais, parou. E eu tive um problema com as reabilitações. Agora, todos os casos têm a montagem em articuladores semi-ajustáveis. Todos os casos de reabilitações, tá bem? Então, não há a diferença para um caso mais simples ou outro. Todos vão utilizar esse dispositivo para fazer a planificação, para fazer o diagnóstico, para o paciente se possa tratar em minha clínica. Utilizar estes dispositivos é fundamental também. Bem? É bem tranquilo. Agora, os modelos, importante. Se eu tenho os modelos para reabilitação orales, o pino incisal tem que estar lá em 0, ou seja, o modelo não tem que fazer a compensação do pino, porque eu vou fazer o trabalho final. Se fosse fazer a investigação de contactos oclusales, aí eu tenho que fazer a diferença do pino. Agora é trabalho. Então, o ramo superior e inferior paralelos com o pino incisal em 0. Tá bem? Os modelos está sem pino oclusal. Então, agora eu vou fazer as informações para o encerado diagnóstico com os aumentos das encias. Então, vou enviar essas informações. Léo, você não utiliza DSD digital? Não. Porque para mim é mais difícil, esse para mim é mais fácil. A informação do tamanho dos dientes com a guia de Zeta Labor, na guia de silicone, para ser encerado. Listo. Então, o encerado está listo. Agora vem a parte de mais emoção, que é a comprovação de que o meu planejamento, de que a planificação está correta. Né? Então, fazer o mock-up. Então, esse é o mock-up convencional de analógica. Então, eu vou fazer a muralha, as guias, esse analógico. Sempre utilizar
material pesado e leve, sempre. Utilizar uma bisacrílica, me gusta, tem tantos materiais, para mim são pequenas diferenças entre as marcas, não importa, tens que conhecer fazer o domínio desse material e utilizá-lo corretamente, ponto. Não tens um é melhor, porque temos uma bisacrílica que é melhor em um ponto, é pior em outro ponto, então não importa. Temos que conhecer todos os materiais que se utilizam em clínica, conhecer, dominar o tempo, a consistência, o fluxo de trabalho. Vamos esperar o tempo de polimerização e depois hacerlo inferior. Essa é a parte de emoção do tratamento, porque se o paciente cerrar os dentes corretamente, planifiquei corretamente. Vamos cerrar. Esse é o medo. Que se a gente entendemos, perfeito. Não é 100% de encaixe, porque temos alterações de impressão para o gesso, alterações del muralha de confecção del bisacril, temos alterações dimensionais da bisacrílica. Então, mirem, mas eu tenho o desenho próximo do correto. Então, os guias de desoclusão, o encaixe de los dientes, perfeito. Muito bem. A planificação está correta. Muito bem. Desoclusões. Quando você tem isso, agora, se o resultado do mock-up é este, o mais importante agora, temos o jig que está na posição correta. Se queres mandar o paciente para casa com este mock-up para usar 1, 2, 3 dias, bueníssimo. Se quer fazer o aumento com resina composta por um tempo para provar as estruturas faciais do paciente, perfeito, tá bem? Não tem problemas. Agora, a sonrisa do paciente tem muito mais dentes do que eu, tem muito dente agora, está branco. Não me gusta ser mock-up muito branco, porque tem a diferença com a cerâmica. Agora, a expectativa é que o paciente se possa chorar, mas o homem não chora, né? Então, mas agora está com sua sonrisa. Então, estranha um pouco, porque cambia a posição muito rápida, é muito grande, então o paciente tem a dificuldade. Então, sempre eu digo para o paciente, vai tendo uma dificuldade para falar, para mastigar, para comer, para falar, durante... Eu sempre hablo 15 dias, tá? A literatura diz hasta 3 meses, mas eu sempre hablo 15, 20 dias, porque em média, com a minha experiência, são 4, 5 dias e não mais. Porque se eu hablo para o paciente 5 dias e tem uma demora de 10 dias, o paciente vai pensar que o tratamento não está correto. Então, se eu hablo para o paciente que são 15, 20 dias, e depois de 5 está perfeito, o paciente pensa, meu tratamento está corretíssimo, está melhor, está ótimo. Então, a expectativa do paciente para o tratamento é melhor, tá bem? E vocês é um perfeito dentista, odontólogo. Então, está a sonrisa do Matheus. Miren o encaje dos dientes, as imagens dos aumentos cervicales para correções de encías, os movimentos de desoclusão, lateral direita, esquerda, depois da protusão, se pode fazer as correções que se pensa ser importantes. Muito bem. Então, agora casos clínicos particulares com esta técnica de pacientes finales. Temos este início com este final. Todos os pacientes de minha clínica. Este início com este final. Todos esses pacientes eu tenho o controle do tratamento. Todos estão corretos, estão bem, bem. Esse início
Esse é o final. Esse é o início, esse é o final. Todos com a mesma técnica, não tienes diferente. A diferença é como fazer a parte do encerado com os provisionais para a boca do paciente. Eu penso que essa é a parte mais difícil para se manter na posição correta. Tá bem? E depois, se tem as provisionais corretas, eu sempre hago a montagem em articuladores, a individualização das mesas incisales para fazer o tratamento final das cerâmicas. Agora, vamos pensar em digital. Então, vimos que a parte analógica é tranquilo, 4 pontos, dimensão vertical, relação central, guia de desoclusão de la curva anterior-posterior e a estabilidade oclusal, que é nas restaurações finais. Agora, para fazer a planificação digital, os mesmos passos. Então, miren, para fazer a digital, eu não utilizei o mesmo jig. Eu fiz outro jig, outro diferente, no outro dia, no outro momento, para saber se temos diferença com as minhas mãos e com as técnicas. Então, miren que para ser analógica e digital, temos que ter o dispositivo intraocular, com a técnica que eu utilizo, está bem? Não é a única, mas para mim é a mais segura para a minha clínica. Então, o mesmo paciente, analógica com um dispositivo intraoral. Agora, outro dia, outro momento, com outro dispositivo intraoral. Então, agora eu tenho 2. Por que eu utilizo um dispositivo intraoral? Porque eu quero ter a posição da dimensão vertical e da relação central, vertical e horizontal. Pero para fazer a planificação com a digital, eu preciso 2 informações. O incisivo central superior e o incisivo central inferior. Muito bem? Pois bem. Então, vamos ver agora. Então, eu tenho o jig. Agora eu vou cambiar o registro para as regiões posteriores. Por quê? Porque eu necessito trabalhar nos incisivos centrais. Então, agora eu vou utilizar uma resina composta que se chama Revotec, da GC, que é uma resina para ser provisionais, que eu utilizo para fazer os registros oclusales. Então, você pode fazer na resina composta, você pode usar acrílico, eu vou cambiar as informações de uma região anteriores para a região posteriores. Por quê? De novo, porque eu preciso trabalhar nos incisivos centrais. Então, eu quero fazer a comprovação desta posição. Tá bem? Muito bem. Um único lado é suficiente. 2 lados se pode ter um pouquinho mais de problema. Hoje eu utilizo somente um lado. Porque é um material rígido. Então, está correto um único lado. Perfeito. Cambiou o registro de anteriores para posteriores. Agora, utilizando as regras dos dentes, eu vou fazer a escultura dos incisivos centrais superiores e inferiores. Miren, o correto não é manter os registros nas regiões posteriores, tá? Mas isto é uma possibilidade para ganhar tempo. Se quer fazer, de novo, 2 caminhos diferentes, para se ter certeza que vai chegar no mesmo ponto, não utilize os registros posteriores, hace los centrales e depois as comparações com os registros oclusales. Está bem? Ponto. Mas neste caso, fiz com os pontos posteriores para ganhar tempo. Não tienes problema. Fiz o incisivo inferiores, agora incisivos centrais superiores, momentos diferentes, mas sempre com a mesma técnica. Miren, listo. Agora o que tem que fazer? Ele contacta os incisivos, a palatina com a incisiva. Não se tem estoque. Então, agora eu tenho que tomar decisões de tratamento para o paciente. Miren,
mira, eu tenho que fazer coronas em sua boca. Vocês querem fazer coronas? Ou eu posso fazer uma diminuição da dimensão vertical para não ter que fazer coronas? Então, estas são decisões do tratamento. Se eu quero trabalhar com esta dimensão verticais, eu tenho que fazer coronas. Então, o paciente fala, não tienes problemas, vamos fazer coronas? Muito bem, então eu vou agora colocar materiais nas regiões posteriores para fazer o registro, o toque do incisivo inferiores com a palatina do dente superior. Hace a polinização. Agora eu tenho a posição de relação central e da dimensão vertical nos dentes anteriores. Mirem, ponto. É a mesma posição do jig. Essa é a mesma posição do jig. Mas, Léo, por que você hace esta posição? Porque em DSD se deve utilizar a posição do central para ser a dimensão vertical, o desenho de sonrisa. E para ser digital, eu tenho que fazer os pontos de scanner com a dimensão vertical. Então, agora, esse é o scanner que eu utilizo, é Tri-Shape. Eu vou fazer o escaneamento de arco superior com essa carrilha, porque este vai orientar o técnico a fazer o desenho dos dentes em sonrisa. E eu vou fazer o escaneamento da mandíbula inferior com incisivos centrais inferiores, que é a proporção correta. E depois eu vou fazer, que esta é a dúvida, quando eu iniciou a fazer este protocolo clínico, era, será que o scanner, o software, vai conhecer ou reconhecer a diferença de altura dos dentes como a nova oclusão? Porque quando eu vou fazer a oclusão com o scanner, eu tenho que mirar escâneres laterais. Mas eu tenho espaço entre os dentes superiores e inferiores com os incisivos. E o scanner tem esta posição com uma nova relação maxilomandibular, com uma nova dimensão vertical. Então, perfeito para fazer a reabilitação do paciente. Ou seja, é bem tranquilo, é bem tranquilo. Agora vou fazer a inferior. Este tempo agora, um mês e meio que eu estou trabalhando, que eu não tenho mais a permissão de usar o scanner, para mim foi muito difícil, porque eu já estava acostumado a usar a impressão. Tinha paciente que vai, doutor, você não vai usar mais a digital, a tecnologia? A minha resposta é, não se pode, por causa do Covid, do corona, não se pode utilizar. Mas não é, porque eu não tenho, neste momento, como pagar a licença. E agora tem um trabalho que se tem uma abertura do scanner para até o dia 28, na próxima semana. Então, eu estou utilizando os pacientes para aproveitar. Então, mirem, e agora o técnico me pede esta imagem de sonrisa com os dentes, essa é a informação do técnico. Para quê? Para hacer o DSD, para hacer o desenho digital do paciente. Então, eu vou mirar a estética, fazer a decisão de qual tipo de anatomia dental eu vou fazer. Tá bem? Então, essas são a informação que o técnico necessita, com incisivos centrais superiores e inferior, para hacer o sonrisa, com o sonrisa aberto e com o afastador do lábio. Para quê? Porque agora o técnico vai fazer a união do desenho digital com a imagem 3D do escaneamento para ser, depende do programa, este é um programa, para ser o desenho de todo o esquema oclusal do paciente. É tranquilo, para o técnico que conhece essa técnica é bem tranquilo. Miren, fazer a impressão dos modelos. E agora, este foi o Laboratório Aliança de Brasil, com o técnico Marcos Celestrino. E agora vamos fazer a prueba. Vamos validar o mockup. Vamos ver. Tiene que cerrar os dentes. Essa é a parte de emoção do tratamento. Porque se não está correto, tem que começar do início. Se perde todo o protocolo, todo o procedimento, todo o encerado, tudo. Tá bem? Mas eu hablo para vocês que a parte de assertiva é mais que 90% dos casos clínicos, tá bem? É treinamento.
Com as classes que eu tenho, todos os alunos conseguem fazer a reprodução dessas técnicas, bem tranquilo. Temos algumas variações, muitas vezes eu trabalho em premolares, outras, muitas vezes em outros dentes, mas estas são exceções de tratamento, também não é a regra. Quando muitas vezes eu miro o paciente, a forma dos dentes me fazem com que eu trabalhe em outros não incisivos ou nos caninos, porque tenho a possibilidade mais fácil de chegar ao resultado final. Vamos ver a remoção. Agora, se pode cambiar um pouco a forma dos dentes, a anatomia, pero a oclusão correta. Ou seja, se pode fazer as duas etapas, os dois tratamentos, analógico e digital, com o resultado correto. Mas, de novo, já estamos na parte final, de novo, você tem que ter o jig, que é analógico, né, para chegar no digital, para a técnica que eu utilizo, me gusta, que eu tenho bueníssimos resultados, tá bem? A sonrisa do paciente, a imagem intraorales, laterales, frontales, as guias de oclusão, direita, esquerda, frontales. Se pode fazer ajustes simples, mas está correto, não tem discrepâncias. Então, os passos clínicos, o que é mais fácil? Digital é mais fácil. Eu tenho menos passos clínicos, é mais rápido. Eu penso que é mais barato também. Né? Se tens o scanner, que é caro, o escaneamento, mas se tens um tempo clínico mais rápido. Então, eu penso que é mais prático. Pero, por causa do scanner, ele se torna mais caro para se comprar o equipamento. Muito bem. Então, agora vamos pegar as imagens das duas mockup que temos. As centrales, o início, a esquerda com o analógico e a direita com digital. O que é mais bonito, o que é melhor, qual te gusta mais? Para mim é igual, não tem muita diferença, tá bem? Detalhes de diferença, mas é possível fazer nas duas formas. Simples, tranquilo. Depois de um tempo, fazemos a cirurgia de gengival, tá? Com o professor Guilherme, que é meu parceiro, meu amigo, foi meu aluno de especialização de implante, e é uma pessoa com uma capacidade cirúrgica fantástica, com resultados. Então, faz toda a cirurgia de minha clínica, de minhas classes, de cursos. Então, com detalhes totais. E temos surpresas neste paciente. Quando hacemos o aumento de coroa clínica, tinha muito dente abaixo da encía. Ou seja, não se podia fazer o aumento incisal como em planificação, porque tinham dentes muito largos e grandes. Então, eu tive que cambiar um pouco a planificação, porque este paciente tinha dentes abaixo das encías, tá bem? A parte cirúrgica vai passar, tá bem? Na parte cirúrgica. Então tá lá, encerrado. É igual, não temos muitas diferenças. Tá bem? Estou voltando. Opa, desculpa, eu voltei para trás aqui. Ah, não, perdão. Vou fazer a reabilitação, perdão. Então, eu utilizei para reabilitar este caso a reabilitação digital, tá vendo? Desculpa. Então, eu cambiei a ordem das imagens. Então, agora eu vou fazer as preparações do paciente. Vou fazer as preparações. Então, agora tem o jig.
Entonces, el primer problema es el error de la rehabilitación. El odontólogo hace la preparación de los incisivos centrales, o sea, perde la referencia de los dispositivos intraorales. Entonces, el primer punto es cambiar la posición para posteriores. Então, eu tenho o dispositivo, eu vou fazer a transferência de referência para posteriores, tá? Eu vou utilizar aquela resina compuesta. Então, eu sempre faço nas reabilitações, as preparações hasta primeiro molar. Em primeira etapa, hasta primeiro molar. Porque eu vou manter este dispositivo, esse registro oclusales em segundo molar, para não perder a dimensão vertical. Tá bem? Então, todas as minhas preparações, todas as minhas reabilitações, primeiro hasta a primeiro molar. Al final, eu hago o último, segundo molar, ao final do tratamento, que já tenho toda a estabilidade do tratamento. Tá bem? Essa é a sequência que para mim é mais fácil. Você pode utilizar apenas um lado também, tá bem? Há sempre os dois lados para ter dois dispositivos, se perde um, se tem no outro, mas isto me dá uma segurança para fazer o registro dos tratamentos. Tá bem? A transferência dos registros anteriores para posteriores. Tá? Se a esquerda e direita, tá? Para saber a posição. Muito bem. Agora eu vou fazer o mockup, tanto superior quanto mockup inferior, porque para ser a sequência de preparações. Então, me gusta muito preparar sobre mockup, pelo menos fazer as primeiro talhado com as informações de espessor dos desgastes. Então, me gusta fazer sobre o mockup. Tá bem? Então, eu vou direto porque fazer os mockups. Vou checar a relação, se está correta. Mirem, vamos checar, já vimos. Então, tem que estar correta. Muito bem. Por que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou fazer as referências e impressões serão com estas impressões. Então, agora, faço o mockup superior, mockup inferior. Vou fazer coronas fulvinir. São as coronas de pequeno espessor, de 0.5, 0.6. O dente era expulsivo, então temos preparações bem pequenas. Mirem, com as terminações dentes anteriores pequenas, supragengival na palatina, na vestibular nível gengival, e os dentes posteriores um pouco mais grande las preparaciones, porque tenemos estructuras dentales diferentes y las preparaciones tienen un desgaste mejor, ¿bien? Mayor. Entonces, las preparaciones es igual, no tienes diferencia. La importancia hoy cuando hacemos la preparación es desgaste el mínimo posible en el sentido centrípeto de los dientes. ¿tá? Eu utilizo esse tipo de puntas, que são da Suíça, que são com diamantes naturais, que temos a capacidade de talhado maior. Então, é difícil fazer a anestesia do paciente quando eu vou fazer o talhado. Eu estive em Intelecto fazendo 2 pacientes ao vivo, e eu penso que fiz todo o tratamento de talhado e cimentação, não hice a anestesia, se eu não me recordo, tá bem? Então, eu penso que não. Depois me lembra, Dr. Hugo, que está... Não fez mesmo, não fez. Não me lembro. Eu penso tudo sem anestesia. Foi assim. Então, sempre com a redução incisal. Quanto? 1,5 mm no máximo é suficiente. E agora, mirem, com esta punta tendo o corte potente, sempre com a de acabamento, agora com um pouco mais um grano, um pouco mais grosso, para ser mais rápido, mas me gusta ser com um corte médio, todo talhado. E muito importante, não fazer o toque em encía do paciente, tem que manter a encía com saúde, tá bem? Então, sempre a volta, vou ver todos os dientes. Essa é para
full vinil, na corona totales, com pouco desgaste, porque para planificar este caso temos que fazer o aumento da palatina para ter toque e os guias de desoclusões do paciente. Tá bem? Então, todos os dentes. Quanto tempo? 3, 4 horas para ser esse caso clínico. É um desgaste em esmalte, pequeno. E depois você vai mirando a espessura com os guias de desgaste, com as guias de desgastes muito importantes. Listo, preparações listas. Agora este caso foi hecho com digital. Eu utilizei na pasta da 3M, que é uma buena, mas para nós outros o custo é caro. A cona é uma encía muito fina, muito estrecha. Eu hice a preferência de fazer com esta pasta, não utilizar dos hilos, porque a encía é muito fina, muito estrecha. Eu não sei a palavra. Leja, não sei, não me recordo. Então, se hace o afastamento e a hemostasia. Esta pasta hace o afastamento e hemostasia. Dificuldade para lavar muito bem, porque é difícil a remoção desta pasta. Miren a pressão em si. Então, para quem trabalha com digital, esta pasta é muito interessante, é muito boa. Muitas vezes, com a preparação em nível rival, não necessito utilizar hilo de afastamento. Somente esta pasta é suficiente. A impressão é um momento de emoção no consultório. Não tem tensão. Vamos lavar muito bem. O que é interessante em digital? Hace o escaneamento. Mira a imagem. Se não está bem, remove a imagem e hace o escaneamento de novo. A impressão analógica, muitas vezes eu miro a impressão e abro, oh, está muito bem. O técnico me chama e fala, a impressão não está correta. Este é um problema, tá? Então, este é mais prático, mais confortável para o paciente. Se pode ser a cada 2 dentes, hace a remoção, por exemplo, de hilo, hace a remoção de 2 dentes, hace a imagem de 2 dentes, depois outros 2 dentes, é mais tranquilo. Agora vamos fazer a transferência. Por quê? Porque eu não quero perder a posição. Me gusta sempre ter a posição anteriores de registro. Então, para hacer o registro cruzales, eu necessito fazer a impressão digital laterales. Temos 2 possibilidades. Se mantém o registro do lado direito e hace a impressão do lado esquerdo. Depois se cambia a posição, hacia a esquerda e registra a direita. Mas para ser mais fácil, sempre trabalhar nos dentes anteriores, para mim é mais fácil, me gusta mais. Eu vou cambiar de novo a posição. Agora eu vou colocar na posição anteriores para ser o mesmo ponto dos registros laterais direito e esquerdo e a oclusão do paciente. Estamos em finales, só mais um minuto, já vamos para a cimentação. Eu estou fazendo este caso, eu fiz a cimentação antes do coronavírus e agora vamos iniciar a parte inferior do paciente. Tá bem? Então agora, a impressão do registro digital de mordida com o dispositivo. Eu vou fazer a imagem direito, esquerdo
da nova oclusão do paciente. O técnico vai ser, como eu tenho o mesmo dispositivo intraorais do JIG, do início ao fim, o técnico pega o encerado digital e faz a sobreposição das imagens. Tá? Para provisionais, eu vou fazer com a mockup iguais, tá? Vamos direto, que é igual ao mockup. E as carrilhas, as coronas, vão vir maquiagem, somente com a maquiagem. Vou fazer a prova. Este paciente, temos um problema com a encía, porque esteve um tempo para fazer a cimentação. O provisional, todos eles unidos, todos juntos. Então, foi difícil, com muito sangue, teve que fazer o isolamento e foi bem complexo. Então, sempre a prova seca, dente a dente, depois seca, 2 dentes, 4, 6, 8, 10, 12, e depois com a umidade, tá? Com as pastas trying. Miren. Y todo es digital. ¿Es buena calidad? Sí. Es buena, igual a analógica. Tenemos problemas si todo el flujo de trabajo no fue correcto, tenemos problemas. ¿Tengo problemas? Sí, tengo. No encaja, no adapta a las restauraciones. El paciente me habla, mas no es digital, no es tan perfecto. Sí, es perfecto. Ahora, adaptación, ahora contacto proximales. Eu não vou mirar a oclusão, porque vou fazer a inferior. Lembre que eu tenho a posição com jig nos molares para fazer os registros oclusales. Por isso, não hago o segundo molar. Sempre por último. Prova úmida com trying. Seleção do color. Que é o Relax Venir. A1. Bem tranquilo. Esses são disilicato de lítio IMEX, da Ivoclar. Mas o cimento que eu utilizei não foi de vinil, tá? Eu utilizei o Ilax Ultimate. Então, essas são as referências que temos, né, do jig, que não se utiliza mais o jig, não tem mais o encarre. Os posteriores se utiliza, né? Mas temos os posteriores lá do jig, que não se tem mais, e temos este novo agora, que é o que vai fazer todo o tratamento. Então, vai ser o isolamento modificado, aislamento modificado, tá? Então, para fazer o aislamento, hace a cimentação do primeiro molar, sem aislamento, para poder a adaptação fazer a adaptação de DIC, de goma. Tá. Este é um aislamento de México, que vocês têm em Bolívia, que eu comprei aí com vocês. Em Brasília não tem. Nictone se chama. Bueníssimo. É um pouco mais caro, mas muito bem. Hoje me gusta muito fazer o aislamento dente a dente.
hace la cimentación de 2 dentes con las grapas modificadas, con las grapas especiales, mas este caso era importante hacer dente a dente porque a encía não estava buena, tá? Mas a decisão no momento foi fazer a modificação. Então, listo. E agora a cimentação adesiva. Um polido com pedra pomes de água. Esse é hemostático, hemostasia, porque tinha no sangue. Então, sempre hacer a hemostasia, hacerla esfregar bastante, lavar e agora hacer a utilização de ácido fosfórico, o sistema universal, depende da técnica, depende do material que está utilizando. Eu vou utilizar todo com o sistema 3M universal. Não utilizei gravado ácido. E a minha decisão de fazer a cimentação de todos juntos. Não me gusta ser isso também, tá? Porque o encaixe era tão preciso, tão correto, que eu tive essa decisão. Com Relax Ultimate, cora 1, não? Sangre, esta é a clínica diária, esta é a verdade. Então, temos que ser rápido. Este é um perigo, por isso que para este caso, muito tempo com profissionais, devia ter o mais correto com o aislamento dente a dente. Mas este era um paciente difícil de tratamento, como todos os pacientes são difíceis de tratamento. E este cimento, quando tem contato com adesivo, tem a polimerização muito rápida. Tá? Tem que ter muito atento, muita atenção, que você pode ter cambiar a posição e temos problemas de adaptação. Esse é bloco de oxígeno. E a polimerização, muita luz. São cerâmicas estreitas, então a luz tem a passagem da luz tranquila, mas muita luz, com buenos fotolâmpadas. Lá melhor não é ovalo, verdade? Não é ovalo, estou brincando, é ovalo, ou Divoclar, ou 3M, Blueface ou Elipar, não importa. Então são Valo, Blueface e Elipar. Oi, meu, tá falando o que é isso? Não tem como Valo, viu? Brincadeira, Valo. Só para te encher. E essa é a cimentação, mirem, depois da cimentação, tem um pouco de excesso de cimento entre os centrais e tem esse tecido. O paciente, depois da cimentação, devolveu ao consultório depois de 2 meses. Não. Esse foi final de ano, e no início de ano, quando ia iniciar os inferiores, tínhamos o Covid. Então, ele voltou depois de 2 meses e meio, 2 meses, e tendo excesso de cimento. Então, eu saquei a foto primeiro, porque depois teria muito sangue. Então, por isso que tem essa imagem desse tecido blando mais gordito aqui. Ó. Tá? Mas, mirem, a qualidade das restaurações, tinha um pouco de excesso de cimento, depois já a cicatrização está correta. As vistas laterais, mirem que são em caninos, temos uma translucidez um pouco maior, então você tem um color um pouco mais escura, poderia ter feito um pouco mais de desgaste, depende, o paciente está feliz, está sorrindo, está contente, então está perfeito, temos lá esmalte, manter a estrutura dental sadia. Esse é um sorriso do paciente. Agora, vamos fazer o início de los dentes inferiores. Tá bem? E por final, para fazer a finalização, que só agora, depois de dentes inferiores, vamos fazer a estabilização com os contactos que a literatura chama de ABC, Stopper Equalizer,
em que eu vou ter a estabilização no sentido vestíbulo-lingual e mesiodistal para que este dente tenha a posição correta e não tenha cambia a posição de sua posição em arco dental. Tá bem? Então, vocês mirem que este não é um tratamento difícil, é um tratamento tranquilo. Temos vários diferentes passos clínicos, pero que tudo que nós outros conhecemos da graduação, conhecemos da prótese totalis. Não tens algo que seja novo, que seja diferente. Talvez a diferença é o escaneamento. Todas as outras partes são trabalho que hacemos em nossas clínicas, pero não temos a ligação de todas essas informações para planificar o caso clínico. Está bem? Então, essa era a ideia que gostaria de falar para vocês. Espero ter-os entendido, ajudado. Estes são meus contatos, de novo, se querem perguntar, mandar informações, com muito gosto, o que puder ajudar. Sempre se pode contar com um amigo aqui, que sou eu, que me gusta Bolívia, me gusta esses amigos, Luiz, Hernan e Pacheco, que eu tenho em meu coração, com muito gosto de verdade. Beijo grande a todos e vamos às perguntas, se eu souber responder, se não, vamos perguntar para o Dr. Hugo. Muy bien. Muy bien, excelente, Leo. Como siempre, la presentación de Leo siempre él comienza hablando despacio, pero después en el transcurso muestra el nivel que tiene y la capacidad que tiene para realizar sus casos. Felicidades, Leo, y la verdad que conseguiste unir la parte analógica a la parte digital de una manera muy simple, muy sencilla y, digamos, desmistificando el tema, ¿no? de transformar o de pasar de analógico a digital de una manera sumamente sencilla. Felicidades una vez más. Y bueno, estamos ahí, está él más bien, para responder las preguntas que hayan. Si alguien tiene alguna duda, por favor, ya me están pasando algunas preguntas. Dice, ¿realiza algún tratamiento previo para sensibilidad antes de realizar el tallado o no ha tenido necesidad? No utilizo nada, nenhum tratamento prévio. Me gusta utilizar sempre estas puntas com diamantes naturais, porque o que é a diferença? As puntas de diamantes naturais têm o grano é mais agudo, então a capacidade de corte é maior. E quando tem o desgaste da punta, não há o arredondeamento, mantenha a punta viva. Então, a diferença é, com os diamantes que não é naturais, artificiais, são mais arredondeadas. Então, você tem que fazer mais pressões para talhar os dentes. E se utiliza um motor elétrico que tem mais torque, mais capacidade de corte, se faz uma pressão mais suave, com diamantes mais naturais. Então, faça algum procedimento para dente? Não tenho nada. O paciente chegou, hace sempre sem anestesia, porque se o paciente tem dolor, eu vou fazer anestesia, claro, porque é uma informação importante para saber, conhecer. Estou talhando muito, estou chegando em dentina, estou chegando muito perto da polpa dental. Então, essa para mim é uma informação importante. Claro, se for dentes com a cor tranquila, uma cor clara, tá bem? Ok, aquí hay otra en la que preguntan si has usado alguna vez un espesor de 0.5 de milímetro para la superficie oclusal en restauraciones full veneer. Essa é uma pergunta que sempre tem, né? Porque se vamos fazer com disilicato de lítio, com IMEX, e fomos mirar as especificações do fabricante Ivoclar, ele diz 1 milímetro. 1 milímetro. A literatura também tem trabalho que falam para trabalhar 0.7, 1 milímetro.
Se pode trabalhar com 0,5? Sim. Mas eu penso que a dificuldade laboratorial de fazer esse trabalho é maior. Os riscos é maior também. Então, eu tenho com 0,5? Tenho, mas uma parte com 0,5, outra com 0,6, outra com 1. Não é todo iguais 0,5. Mas sempre, muitas vezes, temos uma área central. Vamos mirar acá. Vou mirar acá. Um desenho oclusal aqui, ó. Teremos 0,5 e acá nada. Ou 0,5, região central, uma hora acá. Então, eu penso que 0,5 é o mínimo que se pode ter de grosor de coisa. El Ivoclar tienes que 1 milímetro. 1 milímetro. Tu experiencia con zirconia, ¿has probado hacer algo así con zirconia, que es un poco más resistente que dependiendo del tipo de zirconia? Não me gusta muito zirconia monolítica maquiada. Agora, a técnica que eu trabalho de que está sendo com aquela cerâmica milho. Millo. Está utilizando a maquiagem, fazendo me disse, vamos fazer alguns trabalhos para vocês fazer, não são tão estéticos. Essa é a resposta do técnico. Sabe? Não tenho experiência em pacientes. Sempre eu prefiro fazer com a cobertura de feldspática, pela estética. Tá? Agora, com 0,5, mesmo essas novas com mais translucidez, eu fiz 2, 3 casos, tem um ponto de mais opacidade, que não, para mim não me gusta. Leo não me gusta. Tá? E as preparações, as retenções, a adesão é baixa. A adesão. Então, tem que fazer preparações totales. Não dá para não se ter adesão, boa adesão. Se for fazer os ajustes para fazer o polido da cerâmica é mais difícil também. Se cambia a composição estrutural do material, se pode ter problema de fractura também. Então, eu não sei você, mas para nós outros, em Brasil, são materiais mais novos que estamos utilizando agora, mas me gusta mais monolítica de silicato posteriores. ¿Cuánto tiempo esperaron de la cirugía del procedimiento periodontal que hicieron a la impresión? 3 meses. Okay. 3, 4 meses, porque tem osso, né? Okay. A literatura se pede a ser 6 meses, 1 ano. Né? Mas qual paciente quer esperar 1 ano, 6 meses? É difícil, né? Difícil. Por isso que me gusta não utilizar 2 hilos de afastamento, porque se pode fazer uma retração gengival. Então, com a pasta de afastamento é melhor. Hablando de ese tema de recesión gingival en el momento de la impresión, también puede haber algo en el momento de la cementación, sobre todo cuando se usan los alambres, las grapas, esas B4 y la 212 modificada. ¿Cuál es tu sensación de esa técnica? Que yo sé que tú la haces y también mucha gente la hace. Entonces, cuando hace la remoción del dique de goma, la encía está con retracción. La mi experiencia, que no es grande, no es la ciencia, que la encía se tiene la posición correcta después. ¿Aún un periodonto delgado o fino? Sí, mesmo. Porque quando é fino, a preparação é mais nível gengival. Então, o afastamento é pequeno. Não há, sei lá, aquele afastamento grande para expor toda a preparação. Então, é mais pequeno. E este dique de goma tem 3 espessuras. O fino, o médio e o grueso. Então, para a encía mais espessa, é grueso. Para a cimentação, como regra, deveria ser grueso. Mas quando a encía é mais fina, eu utilizo a média espessura, que tem um afastamento menor e a preparação é nível gengival. Mas é sempre um peligro, é sempre mais perigoso.
Bueno, está todo el mundo felicitando, agradeciendo Gracias. por la Gracias. super exposición, muy bien explicado, dicen. Muchas gracias. Y la última, ¿tiene alguna recomendación en relación a la preservación, o sea, placa de relajación, cuidados, mantenimiento, etcétera? ¿Cuál es tu recomendación? Sim. Agora, ao final de tratamento, ao final de todos os tratamentos, eu tenho uma placa de proteção para o paciente. Uma placa de acrílico rígida, que eu tenho hoje, faço os ajustes hoje, depois de uma semana. Dessa semana, 15 dias, desde 15 dias, um mês de ajustes para se ter o relaxamento e a proteção da estrutura. Agora, todos os pacientes, não todos os pacientes, mas eu penso um pouco na proteção das minhas restaurações. Então, eu sempre com a placa de proteção. Se o paciente vai utilizar, eu não sei. Reabilitações totais, sempre. Eu vou fazer 6 carrilhas? Não, depende muito do paciente e da situação inicial do caso clínico. Mas esses casos, sempre. E agora, como eu falei com a charla para 3M, eu utilizo a pasta de dente, a pasta com 5.000 ppm de flúor, que chama Clean Pro 5.000. Todos esses pacientes que chegam ao consultório com risco alto, utilizam ao final do tratamento a recomendação do início ao final, ele continua o controle utilizando esta pasta de 3M para manter a saúde contra las infiltraciones de caries del paciente. Perdón, nosotros no, por lo menos yo no la conozco. ¿Esa pasta es con flúor acidulado o es con flúor neutro? Flúor neutro, 5.000 ppm de flúor. Ya, porque se decía, y hay muchos trabajos que muestran que el ácido del flúor, sobre todo cuando es acidulado, remueve el glaze de la cerámica. No sé si tenés alguna experiencia con eso. No. ¿No? No. Outra pergunta aqui do Hernán. ¿Podría ter usado tabletops desde la parte afectada de la manía? Sí, sí puede. Mas eu pensei nisto, Hernán. Mas a adesão, ele estava com medo da adesão com a estrutura mais expulsiva. Como que é a adesão nesta estrutura dental? Então, a preferência foi a ser talhada total. Pensando em longo prazo, tá bem? Porque poderia ser a preparação vestibular, só um minuto. Por causa da estética, em preparações vestibulares e oclusales. Vestibular e oclusal. Não a parte palatina e proximales. Mas eu não sabia a adesão, o tempo de duração da adesão dessa estrutura. Por isso, a preferência por fazer coronas totais. Tá? Mais desgaste, mas pensando em longo prazo. Se é correto, eu não sei. Foi uma decisão clínica de momento para este paciente. ¿Bien? Excelente, ahí mucha gente felicitando, brillante presentación, muchas gracias Leo. Y creo que con eso, bueno, llegamos al final de tu exposición. Queremos en nombre de Intelecto agradecerte una vez más por tu buena voluntad, por tu desprendimiento, por tu tiempo, etcétera, etcétera. Deberías estar en tu casa y creo que estás todavía en el consultorio. Está en casa. Está en casa, está bien. Pero de todas maneras, de forma muy sincera, nuestro cariño y nuestro agradecimiento, Leo. Si quieres decir algo, finalmente, la palabra final es tuya. Muchas gracias de nuevo pela invitação, pelo carinho de ustedes. Sempre é um prazer estar junto com o Intelecto, com ustedes, Peredo, com Hugo, Herman. Sempre nas felicitações, tá bem? E saudade de ustedes, de estar em Intelecto, trabalhando com o paciente, com os alunos, escrevendo o livro. É muito boas recordações, isso é o mais importante. Recordações que estão na cabeça, estão no coração, e com o carinho que eu tenho por todos vocês. O Hugo, que eu conosco há mais tempo, que sempre
sempre me chamando para estar com vocês e agora na Escola Intelecto e pensando que podemos ter trabalho mais adiante com os cursos, com as classes, e esta é a ideia, né, que estamos conversando, falando com vocês. Graças. E a Ceci, né, Ceci? Graças. Estava preocupada se tinha esquecido da classe hoje. Me telefone. Nossa, esqueci. Também um beijo grande a todos vocês, que Deus esteja com todos vocês. Vamos passar por este tempo, por este momento difícil, e o mais importante é com saúde, porque o restante tudo se volta, se conquista de novo, se tem a vida, mas a saúde é mais importante. Así es. Mil gracias. Esperamos tenerte pronto entre nosotros de nuevo en tus cursos, Leo. Y un abrazo muy, muy fraterno desde Santa Cruz. ¿Ah? Boa noite aí, um abraço. Boa noite. Tá? Tudo de bom. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Beijo em todos. Tchau. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias a todos. Chao, chao.